é um assunto que bate muito no meu coração. É uma carta que eu aprecio muito, conquanto seja uma das menores. Não é a menor do Novo Testamento, temos 3ª João, mas é uma das menores, mas eu aprecio muito por causa do assunto que ela nos traz, que é a questão de nós defendermos a verdade. E num tempo de tantas, usando um termo atual, tanta fake news, né? E existe fake news espiritual também, existe fake news sobre a Bíblia, existe fake news sobre o relacionamento com Deus, existem fake news sobre igreja, sobre o pertencer à igreja, existe fake news sobre doutrina. Então eu entendo que nada como a gente se debruçar sobre essa carta para aprendermos um pouquinho sobre a defesa da verdade. A lição ela se baseia aí nos versos 3 a 16 da carta. Vamos ler, porque é estudo da Bíblia, a gente não pode deixar de ler a Bíblia, não é isso? Eu vou estar lendo a versão da NVI, é onde se baseia toda a referência nas lições. Amados, embora estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes, insistindo que batalhassem pela fé, uma vez por todas confiada aos santos. Pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Esses são ímpios e transformam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, o nosso único soberano e Senhor. Embora vocês já tenham conhecimento de tudo isso, quero lembrar-lhes que o Senhor libertou um povo do Egito, mas posteriormente destruiu os que não creram. E aos anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, Ele os tem guardado em trevas, presos com correntes eternas para o juízo do grande dia. De modo semelhante a estes, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se entregaram à imoralidade e às relações sexuais antinaturais. Estando sob o castigo do fogo eterno, elas servem de exemplo. Da mesma forma, esses sonhadores contaminam seus próprios corpos, rejeitam as autoridades e difamam os seres celestiais. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, isso aí particularmente vocês depois perguntem ao pastor Assis o que significa, né? Eu não vou tocar nesta coisa complicada aí, porque isso é para gente de mais conhecimento, né? Isso é para o pastor Assis. Mas disse: o Senhor o repreenda. Todavia esses tais difamam tudo o que não entendem, e as coisas que entendem por instinto, como animais irracionais, nessas mesmas coisas se corrompem. Ai deles, pois seguiram no caminho de Caim, buscando o lucro, caíram no erro de Balaão e foram destruídos na rebelião de Corá. Esses homens são rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem, comendo com vocês de maneira desonrosa. São pastores que só cuidam de si mesmos. São nuvens sem água, impelidas pelo vento, árvores de outono, sem frutos, 2 vezes mortas, arrancadas pela raiz. São ondas bravias do mar, espumando seus próprios atos vergonhosos, estrelas errantes, para as quais estão reservadas para sempre as mais densas trevas. Enoque, o 7º a partir de Adão, profetizou acerca deles: vejam, o Senhor vem com milhares e milhares de seus santos para julgar a todos e convencer a todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram impiamente, e acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falaram contra ele. Essas pessoas vivem se queixando e são descontentes com a sua sorte, seguem os seus próprios desejos impuros, são cheias de si e adulam os outros por
interesse. Meus queridos, uma breve palavra sobre a questão da autoria. Quando fala em Judas, a primeira coisa que vem à nossa mente é Judas Iscariotes. É natural isso. Mas, obviamente, que não poderia ter sido ele o autor da carta, porque ele suicidou, tirou sua própria vida. Conquanto haja discussões a respeito desta questão da autoria, comumente a gente entende que o autor desta carta é o Judas, um dos irmãos de Jesus, que mesmo no início eles tendo rejeitado a pessoa de Jesus como Messias, como Salvador, depois eles são convencidos pelo próprio Espírito de que Jesus era quem realmente ele dizia ser. E um dos irmãos de Jesus, que se chamava Judas, então ele escreve esta carta, e é interessante que ele poderia todo orgulhoso dizer Judas, irmão de Jesus, como também Tiago, uma das cartas que nós estudamos, possivelmente também foi o Tiago, um dos irmãos de Jesus, porque o Tiago, apóstolo, morreu muito cedo, foi martirizado muito cedo, mas ele se apresenta como servo de Jesus. Isso nos mostra algo muito importante, que é o reconhecimento desse meio-irmão de Jesus, digamos assim, do lugar dele dentro da fé cristã. Ele não é o irmão de Jesus, ele é um servo de Jesus. E esse é um detalhe muito importante. Essa carta, ela tem como versículo central, você pode marcar na sua Bíblia ou aí no seu celular, se tem como marcar também. O versículo central desta carta é o verso 3. Dá para colocar? Não sei se o nosso querido aí, Lucas, né, da mídia, dá para colocar. É o verso 3 que é o centro desta carta. Está ali. Amados, embora estivesse muito ansioso para escrever a vocês acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever. Aí vem o ponto central da carta. Insistindo que batalhassem pela fé, de uma vez por todas, confiada aos santos. A gente entende desse versículo que Judas queria escrever uma carta, vamos dizer assim, bem light, né? Bem tranquila, sobre a salvação, sobre a comunhão, como é bom ser crente, meus irmãos, como é bom a gente estar na presença de Deus, mas ele foi guiado pelo Espírito numa outra direção. E graças a Deus por isso, porque a gente hoje pode ter essa carta com esta chamada a nós lutarmos pela verdade. Irmãos, é um desafio muito grande para a igreja hoje lutar pela verdade. Eu estou bem à vontade aqui entre os irmãos por conhecer o pastor Assis. Aliás, o pastor Assis foi colega de ministério teológico, né? Lá em Campos, quando ele esteve pastoreando em São Fidélis durante um bom tempo. Ele esteve lá no Seminário Teológico Fluminense, hoje FABERJ, né? Onde eu também leciono, e na época a gente pôde ter a alegria de ter o pastor Assis lá. A gente sabe da seriedade dele com o ministério, e eu estou bem à vontade a falar sobre isso, porque sei que os irmãos também ouvem disso, são instruídos quanto a isso, quanto à importância da gente lutar pela verdade. Num tempo de tanto relativismo, tudo depende, pode ser que sim, pode ser que não, mas você não pode falar que isso é verdade, isto é a sua verdade. Num tempo em que as verdades se multiplicam, e aqui eu estou falando em termos de verdade espiritual, irmãos, está ok? Não estou falando das verdades comuns, é verdade que isso aqui é uma madeira. Você pode bater de pé junto aí até o culto de logo mais à noite, ficar aqui dizendo que isso aqui é vidro, que isso aqui não vai se transformar em vidro.
Não estou falando dessas verdades, há verdades científicas, verdades da nossa vida comum. Eu me refiro à questão da verdade do nosso relacionamento com Deus, o destino eterno da alma do homem, da nossa vida com Deus. Só existe uma verdade em relação a isso. E a gente tem que defendê-la, porque ela tem sido atacada. A Bíblia, ela arroga para si, ela toma para si a prerrogativa, não é, de ser a verdade. Ser a verdade. Ninguém, nenhum líder religioso, se você for ler sobre eles, Maomé, Buda, Confúcio, nenhum líder religioso teve a coragem de dizer: eu sou Deus. Mas Jesus, ele disse claramente, embora aos poucos, no momento certo, ele soltava alguns flashes, dizendo que ele era Deus, ele era um com o Pai. Em João 14,6, você conhece o versículo, vamos falar juntos? Só a segunda parte. Eu sou o quê? O caminho, a verdade e a vida. Então é claro, vocês já ouviram isso, eu não vim aqui falar nenhuma novidade, né? Não estou aqui para reinventar a roda, mas para a gente destacar coisas do texto bíblico. Ele não disse que ele é, eu sou um caminho, eu sou uma verdade, eu posso ser a vida. Não, ele afirmou categoricamente, eu sou o caminho. E é interessante nesse texto de João 14,6, falo isso com bastante tranquilidade. A língua grega tem uma peculiaridade. Quando a gente conjuga verbo em português, comumente a gente conjuga junto com o pronome, não é isso? Cai lá na sua prova lá, não sei se ainda cai essas coisas, na minha época caía, né? Conjuga o verbo cantar, aí você bota, eu canto, tu cantas. Se você botar canto, cantas, a professora vai lá do lado, cadê o pronome? Aí tira uns pontinhos seus, né? Tem professor de português aqui que faz isso? Né? Vai lá e cadê o pronome? No grego não, no grego o verbo é conjugado sem pronome. Mas existe pronome na língua grega, que foi escrito no Novo Testamento? Existe. Mas eles só usam o pronome quando eles querem enfatizar uma ideia, dar ênfase mesmo. E é o caso aqui em João 14,6. Jesus usa o pronome eu. Se não tivesse, ia ser traduzido do mesmo jeito. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Mas tem. Se a gente fosse traduzir, dando a ideia do que está lá na língua que foi escrito no Novo Testamento, é como se a gente traduzisse da seguinte maneira. Disse Jesus, eu mesmo sou o caminho. Eu mesmo sou a verdade. Eu mesmo sou a vida. Então ele está chamando a atenção para ele, diz, olha para mim aqui, olha. Quer dizer, Jesus dizendo isso, né? Olha para mim, olha aqui, está me vendo? Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Mas vamos então olhar um pouquinho, que fé é essa que defendemos? Ih, rapaz, o negócio agora parou de funcionar, não? Pode ir agora? Se não der daqui de cima, passa para mim então aí, faz favor. Bom, vamos lá. A fé que, até ele ajeitar ali, a fé que defendemos, queridos, vamos entender que fé é esta. A fé que nós defendemos, quando a gente fala assim, é preciso ter fé para ser salvo. Não é desse tipo de fé que Judas está falando. Porque até, mesmo porque não tem como a gente defender isso, né? A fé que ele está falando é o conjunto objetivo de doutrinas, de crenças, naquilo que você crê. Jesus está dizendo o seguinte, igreja, vamos defender aquilo no qual cremos.
É isso que ele está dizendo. Não é a fé salvífica, não é a fé salvadora, mas é a fé, o corpo de doutrinas que a gente crê. Somos chamados a defender isso. Esta verdade nos foi entregue. Esta fé é aquilo que Paulo chama de sã doutrina. A sã doutrina que a gente precisa defender. E esta fé nos foi dada. Foi dada por quem, irmãos? Quem que nos deu esta fé no sentido de corpo, de doutrina, de conhecimento de Deus? Onde a gente encontra essa fé? Na palavra de Deus. Se a gente for fechando o funil, esta fé é o próprio Jesus, é o próprio Deus, porque a nossa fé, ela tem um corpo doutrinário, sim, mas a nossa fé, ela se baseia numa pessoa viva, e a Bíblia, ela é palavra de Deus, sim, mas ela é palavra de Deus para quem crê nele. Para quem não crê nele, não passam de letras mortas, sem sentido. Um livro obsoleto, anacrônico, fora de moda, fora de época, que não tem nada a ver com a gente, porque nós estamos no século 21, e a gente tem que acreditar, né? A gente ouviu tanto isso na época de pandemia, né? Tenham fé na ciência. Eu acredito na ciência também, né? Está aí, como é boa a ciência. Mas a gente tem que ter, né, o antenado com isso. Na realidade, a nossa fé ela é depositada em Deus. E ela nos foi dada. O que quer dizer isso, irmãos? Nem eu, nem você, nenhum de nós tem autoridade para criar qualquer elemento de fé para a igreja. Nenhum de nós tem essa autoridade. Qualquer pessoa que se apresentar assim, você pode, sem medo nenhum, de estar sendo arrogante, dizer anátema. Anátema. Porque nenhum de nós tem essa autoridade. O indivíduo pode, não, um pastor, um líder, ele pode estudar, sair do país, fazer universidade fora, voltar com um caminhão de títulos assim na bagagem, mas ele não tem autoridade. Isso é importante, tá, irmãos? Estudar, claro, mas ele não tem autoridade para criar qualquer elemento de fé para a igreja. Então essa fica a primeira lição da fé que defendemos. Ela nos foi dada, está claro aí no texto bíblico, né? Se você me deu um presente, né, eu não posso sair dizendo que eu comprei, eu ganhei, isso foi dado, isso veio de Deus, e é por isso que a Bíblia, aí na revista, um texto de João que diz que aquela pessoa que não reconhece Jesus como filho, João é tão assim duro que diz, você não recebe nem em casa. A Bíblia às vezes é muito dura, né? Já pensou? Se a gente praticar isso hoje, você crê em Jesus? Não, então na minha casa você não entra. Estranho isso, né? Não estou aqui dizendo para você praticar isso, não. Dentro do contexto de João, que estava uma coisa muito séria acontecendo, gente rejeitando que Jesus veio em carne. Mas cuidado, tem gente hoje aí que bate de porta em porta aí acreditando que Jesus não veio, Jesus não é aquele que veio em carne, tá? Então cuidado com isso. Tem gente que defende, a gente pensa que as heresias, elas são novas. Às vezes elas só mudam de nome, mas continuam as mesmas. Parece não, eu creio nisso, né? A Bíblia previu tudo que de errado iria acontecer em termos de possibilidade de negação da fé. Só muda o nomezinho. Só muda o nomezinho. Então nós somos chamados para defender esta fé. Aí, está funcionando agora? Oh, beleza, vocês são fera. Então, olha aí, agora,
A fé que nós defendemos, como defender essa fé? Nós somos chamados a defender essa fé. E eu gostaria de chamar a sua atenção para você grifar na Bíblia a palavra que está aí no verso 3, a batalhar. Batalhar. Essa palavra lembra você o quê? Podem ser participativos, irmãos, não é? Pode falar guerra, não é? Óbvio. Batalhar, guerra. Lutar, não é? Guerra. Agora, olha que coisa interessante. Essa palavrinha, você tem ali umas figuras, eu gosto muito de figuras. A de baixo ali é um grupo de soldados de uma guerrilha, né? A de cima está melhor, o nosso atleta ali olímpico, né? Ganhou até medalha de ouro. Eu gosto dessa figura. Quem gosta de ver as Olimpíadas, eu particularmente gosto de algumas coisas ver, né, quando acontece, mas esse para mim é um dos exercícios mais difíceis. Eu não consigo, acho que nem ficar em pé ali, assim, né, normal, assim, segurando as barras, uns 5 segundinhos talvez eu consiga. Mas o camarada, quando faz aquilo ali, se você já viu, né, ele não pode tremer, porque se ele tremer muito, ele perde ponto. Ele tem que fazer e ainda dar risada, né? Tranquilo, é como se ele dissesse assim, isso aqui é bobagem, né? É fácil de qualquer forma. Mas, irmãos, o esforço ali é muito grande. E essa palavra batalhar não é simplesmente batalhar, não é simplesmente lutar. A palavra ela poderia ser traduzida por agonizar. Então você poderia entender esse versículo assim, Judas está dizendo para nós, eu estou chamando vocês a agonizarem pela fé, que uma vez foi dada aos santos. Você sabe o que é agonia, né? Todo mundo sabe o que é agonizar. Você vai lembrar de alguém que está perto da morte, de alguém que está sofrendo dor. Ou seja, é você lutar, não é ir ali dar um beliscãozinho e sair correndo, não. É você estar na frente da batalha, agonizando, suando, como diz aí, se matando, como a gente fala aí, não literalmente, e às vezes alguns até estão literalmente hoje, pleno século 21, dia 18, né? 18 de setembro de 2021, acertei a data, 2, errei, tinha que errar, isso é para ver, eu não errei, é para ver se vocês estão prestando atenção, tá bom? Não é assim que a gente faz, pastor Assis, na aula que a gente fala, professor não erra, se engana. Brincadeira, né, irmãos? Claro que eu errei. De 2022, tem gente morrendo pela sua fé, irmãos, agonizando a ponto de morrer mesmo. Então eu e você, a igreja do Senhor hoje é chamada para agonizar pela fé. Então, se você está aí achando que o negócio está ficando meio apertado, porque tem ideologia daqui, ideologia dali, se prepara, porque a coisa vai, sabe o quê? Piorar. Pastor, o senhor é profeta do caos, veio aqui para a primeira igreja de Araruama profetizar o caos. Não, eu não torço para que haja isso, de maneira nenhuma, mas a gente vê, a perseguição à fé, ela já está presente hoje em nosso país. Eu, pelo menos, entendo assim. O pastor Assis pode depois vir aqui e desdizer tudo que eu estou falando, né? Mas eu acho que ele, pelo rostinho dele ali, acho que ele concorda com isso também. Eu digo lá na igreja de Aeroporto, onde eu pastorei, que Jesus já abriu a agenda para voltar. A agenda já está aberta. Ele só está folheando assim, né? Ou não sei se ele tem celular, né? Passando assim, né? para ver o dia, para vir, né? Para retornar. Irmãos, é claro que quando Jesus voltou ao céu, ali já começou a contagem regressiva, né? Cada dia que passa, né? Hoje nós estamos um dia mais perto da volta de Cristo. Amanhã, considerando o dia de hoje, estaremos 2 dias mais próximos, e assim vai. Mas nós somos chamados para isso. Se você em algum momento está vendo essas coisas, se você está percebendo isso, é verdade. Jesus Cristo tem sido questionado, a pessoa de Cristo, a pessoa de Deus, a importância da igreja tem sido questionada. Os chamados sem igreja, desigrejados, né?
E diz, mas eu posso ser crente em casa. Não é? Pode e deve. Não é? Mas eu vou falar uma coisa para você. Sabe o que significa a palavra igreja? Isso aqui, ó, reunião. É errado a gente dizer, mas eu sou a igreja, cada um de nós é a igreja. É errado. Você é membro do corpo de Cristo. Igreja quer dizer reunião. Como é que tem reunião de uma pessoa só? Você já viu isso? Vou fazer reunião em minha casa. Com quem? Só comigo. Vão dizer que você não está pensando muito legal, né? Que a sua cabeça já não está funcionando muito bem. Igrejas significa assembleia, reunião, desde lá do Antigo Testamento. Você pode ver toda vez que Deus queria falar ao povo, falar para Moisés ou para Arão, chama a congregação de Israel. Todos os termos que a gente usa hoje, né? Congregação, isso aqui é uma congregação, é uma igreja, é uma assembleia, não assembleia administrativa, assembleia no sentido de reunião de pessoas. Isso é igreja. A igreja tem sido confrontada. E agora nós vamos ver uma série. Então essa luta, irmãos, é um esforço, dedicação. Você não pode achar que essa luta, como eu disse, é ali dar um beliscãozinho e depois você sai correndo. Não, você tem que enfrentar mesmo. E se não tivesse enfrentamento, claro que a gente não vai dissecar isso, porque não podemos, por causa do tempo, se não fosse uma luta renhida, ou seja, aquele negócio mesmo, bravo mesmo, Paulo não diria para a gente usar o quê? Armaduras. Paulo bota as armas da nossa luta. Ele diz, não é contra carne e sangue, não é com fuzil, com espada, com canhão, com arma química, biológica, essas coisas modernas aí que estão acontecendo, com drone, que a gente vai lutar. E a igreja não precisa comprar drone para isso, pode até comprar para outra coisa, mas para isso não. Vamos guerrear, vamos ver onde estão os ímpios. Não é isso, a nossa luta é contra os principados e potestades. Porque aquelas pessoas que rejeitam terminantemente a Cristo, que rejeitam constantemente a Jesus, elas rejeitam não apenas por uma questão intelectual, porque há um poder espiritual sobre elas, que as cegam, que as tornam insensíveis. E eu sei que talvez alguns de vocês já tenham dito essa expressão, poxa vida, aquela mensagem que a pessoa ouviu, se eu pudesse, eu ia lá, se eu pudesse, me deu vontade de ir lá na frente de novo, né? Dizer assim, olha, eu aceito Jesus, não aceitar Jesus de novo, mas reafirmar a sua fé. Como é que aquela pessoa não é tocada? Sabe por que ela não é tocada? Não é porque ela não entendeu, ela entendeu, na maioria das vezes, sim, é porque há um poder espiritual que está acima de tudo isso, e que assegura, porque o mundo jaz no maligno. Agora, como que contra quem a gente defende a fé? Então nós sabemos, já vimos como é essa luta, como que a gente defende, é um negócio mesmo bravo mesmo, tem que vestir a armadura, lutar, dar o seu sangue, porque a coisa não é simples não. Não é para aqueles que lançam mão do arado e olham para trás, não. É para aquele que pega o arado e segue em frente. Seja a terra dura ou não, mas ele vai em frente. Então tem que ter essa dedicação. Agora, há uma série aí que eu gosto da maneira como Judas identifica aqueles que fomentam, que trazem as doutrinas, os ensinos errados. E como figuras, metáforas, são muito fáceis da gente guardar, Judas traz uma série delas. E aí eu quero ver com vocês como que Judas chama estas pessoas, né? Como que ele caracteriza aquelas pessoas que rejeitam a fé, ou seja, como é o exército do outro lado? O exército desse lado aqui é a igreja, e o outro exército, que está do outro lado, contra quem a gente luta. Vamos então ver, essa é uma frase do A.W. Tozer que eu gosto muito, este mundo é um campo de batalha, não um lugar de lazer para a igreja. Obviamente que
Tozer não está falando contra o lazer, é só você ler o livro dele. Ele não está dizendo que você não vai se divertir, nem nada disso. Ele está dizendo que, como igreja, nós não estamos aqui para nos divertirmos. Então vou desmarcar como é que fala? A viagem que a gente ia fazer lá, os casais, os homens, não é isso. Ele está dizendo o seguinte, que a igreja de Cristo, a essência dela nesse mundo aqui é um campo de batalha, um campo de luta. O descanso nosso será onde? No céu. No céu. Aqui, gente, aqui é arranhão para lá, é olho roxo para cá, pernada para lá, figurativamente, óbvio, em relação à defesa da fé. Contra quem defendemos a fé? Primeiro, está lá no verso 8, defendemos a fé contra aqueles que rejeitam a autoridade de Deus. Afinal, Deus é quem diz ser ou não é? Billy Graham, em uma de suas mensagens, ele diz o seguinte, você já deve ter ouvido essa expressão, é que nós só temos 3 opções em relação à pessoa de Deus ou à pessoa de Jesus, de maneira mais clara. Ou Jesus era um tremendo de um cara de pau, um hipócrita. Sabe aquela pessoa que diz, se eu chegasse aqui e dizia, olha, meu nome é Ronaldo, eu sou aquele jogador de futebol famoso, só estou meio diferente, que eu fiz umas plásticas e tal, não tem sentido nenhum. Além de ser um hipócrita, eu seria um mentiroso. Ou Jesus era um tremendo cara de pau, um hipócrita, ou ele era um tremendo mentiroso, ou ele realmente era quem dizia ser. Você não tem outra opção, só tem dessas 3. Mas tem pessoas que rejeitam a autoridade de Deus. Aliás, rejeitar a autoridade parece ser uma marca da nossa sociedade de uns tempos para cá. Rejeitar a autoridade. Cadê a autoridade dos pais na família? Não sei quantos aqui são professores. Cadê a autoridade do professor dentro de sala de aula? Ai do professor, principalmente se for numa escola particular, que der um gritozinho com o aluno. Por favor, não defenda o caroço de milho não, tá, gente? Por favor, não é isso não. Mas tinha autoridade do professor. Autoridade dos mais idosos sobre quem é mais novo, isso é bíblico. Não é só questão do respeito, de senhor, senhora, eu posso até chamar de você, a pessoa mais idosa, mas a autoridade. Autoridades civis eu não vou nem dizer, porque para a gente ter autoridade precisa ter moral. Não vamos tocar nesse assunto, não deixa de lado isso. Mas a autoridade, ela tem sido questionada. E o grande problema é que Deus se apresenta não apenas como uma autoridade, Ele apresenta-se como a autoridade. É a questão da soberania de Deus. Isto bate de frente demais com o ser humano. Rejeitar a autoridade de Deus. Se rejeita a autoridade de Deus, rejeita a autoridade da palavra dele. Então, contra quem lutamos? Contra pessoas que rejeitam a autoridade de Deus. E como que a gente faz isso? Agonizando. Que não é fácil não. Você tem que agonizar na mente, porque você tem que aprender. Na igreja é lugar de aprender, lendo bons livros, lendo a Bíblia, obviamente. Porque o apóstolo Pedro diz que a gente deve estar preparado para responder com mansidão e temor. Você não vai brigar com ninguém por causa disso. A qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vocês. Então, tem pessoas que rejeitam a autoridade de Deus, porque Deus não diz assim, olha, pode ser que seja assim, pode ser, olha, eu acho que, eu tenho uma vaga lembrança de que eu criei esse mundo. Não, Deus diz o quê? Eu criei, eu sustento.
E eu vou pôr um fim na história aqui. E essa história terá uma continuidade eterna, só que em lugares diferentes. Hoje todo mundo habita esse planetinha aqui. Um dia vai haver separação dessa turma que mora aqui. Ou dos que já moraram, né? E dos que vão vir ainda. Vai haver uma separação. Dos blasfemos. Gente, como tem pessoas que blasfemam. A blasfêmia é a pessoa de fala arrogante contra Deus. E como a gente tem visto isso? Sempre vimos, mas como eu vivo nessa época, né? Nós estamos vivendo agora, então a gente ouve como pessoas blasfemam contra Deus, fazem brincadeira com a pessoa de Jesus, e aí se escondem por trás daquela situação de que é a livre expressão da arte, né? Não, mas é arte. Escutei aquele Porchat, né? Parece que é o nome dele, né? Um artista da área de humor, ele dizendo que ele acha a Bíblia hilária. Ele acha a Bíblia hilária. Ou seja, muito engraçada. Ele falou que a Bíblia é uma das maiores fontes de piadas que ele pode ter. Você vê o nível de pessoas que blasfemam. É falar arrogante contra Deus. E aí, Judas fala daquela questão da luta de Miguel, né? Em relação ao corpo de Moisés, é um texto difícil, mas vamos ficar com a essência do que é o ensino, mesmo que a gente não entenda muito bem. Eu acho que é difícil demais a Bíblia tem coisas que a gente, né, não entende muito bem, mas aí vamos pegar a essência do versículo. O que é? É a questão de a quem a gente busca em autoridade, em quem, no momento em que Satanás precisa ser repreendido. Em quem a gente busca? No Senhor. Miguel estava lá, que é o arcanjo, né, o principal dizer assim, é o anjo-chefe, vamos dizer assim, quando lutava por causa do corpo de Moisés. Por que lutava, a gente não sabe, a Bíblia não diz, a gente pode falar um monte de coisas, eu posso ter uma opinião, você pode ter outra, eu posso achar, por exemplo, porque talvez o diabo queria fazer uma estátua de Moisés, né? Botar lá Moisés aqui para o povo de Israel ir lá e adorá-lo, porque o povo era inclinado à idolatria. Moisés, eu posso achar isso, um monte de coisa, a gente não sabe. O principal e quando Miguel viu que não prevalecia, o que ele falou? O Senhor te repreenda. Quando ele falou, o Senhor te repreenda, o que aconteceu? O diabo, olha, deu no pé. Essa que é a lição principal do versículo. Se a gente quiser tentar saber para que estava lutando, a gente vai gastar aqui anos a fio, e não vamos chegar a uma conclusão, porque é um texto que a Bíblia não nos diz. São blasfemos. Outra coisa que a gente vê nessas pessoas que empregam falsas doutrinas, dissimulados. Vocês já viram que eu gosto muito de figurinha, né? Porque a imagem fica, né? Ali está um lobo na pele de ovelha, dissimulado. Essa palavra dissimulada você entende muito bem. Você quer ver? Como você vai entender melhor ainda o que é uma dissimulação, o que Pedro está dizendo? O que é aquilo ali? Um iceberg. Aquilo que dizem, né, que afundou o Titanic. O problema do iceberg não é o que está em cima. Olha a proporção ali, visualmente, Assis é bom de medida, a gente tem ali o quê? 1/5 em cima, mais ou menos? A gente poderia dizer mais ou menos isso? Vamos lá, só para a gente raciocinar aqui. 1/5 está para cima, o restante está tudo para baixo. O que afundou o Titanic não foi aquele pedacinho que estava ali em cima, foi o que estava embaixo. Aí você olha, isso é um pedacinho de gelo de nada.
Isso quer dizer, quando ele fala dissimulação, em algumas versões estão rochas submersas. Eu gosto dessa expressão, rochas submersas. Eu estou usando a NVI, mas não quer dizer que todos os versículos ela seja a melhor tradução, não. Às vezes eu prefiro a tradução das versões mais antigas. E essa rochas submersas dizer assim, bateu no ponto certo. Porque qual é o problema da rocha submersa? É aquilo que você não vê. Isso que é dissimulação. O problema do dissimulado não é aquilo que você vê nele, mas é aquilo que você não vê nele, porque está submerso. São pessoas que sorrateiramente entram na igreja e começam, e a gente até dá a oportunidade, que bom aquela pessoa chegou, olha só o talento dela, não sei o que, depois começa a mostrar quem realmente é. Não é ovelha, é lobo. Ou como alguns dizem, não é ovelha, é cabrito. Não importa aí a expressão. Gente, há pessoas dissimuladas demais, que usam a Bíblia. E eu quero lembrar a você que quando Jesus, aquelas pessoas que saíram, e chegaram para Jesus e disseram: Senhor, nós expulsamos demônios em teu nome, fizemos milagres. Preste atenção, leia esse texto e preste atenção e veja se Jesus fala para eles: não, é mentira, vocês não fizeram nada disso. Não tem isso no texto. O que tem no texto é o quê? Jesus, beleza, expulsaram demônios, fizeram milagres, mas só que tem um detalhe. Qual era o detalhe? Eu não conheço vocês. Eu fico assim, vocês conhecem a expressão encafifado? Não é assim isso? Ou esse não tem aqui a campista? Quer dizer, eu fico assim, pensando, batendo na cabeça, por que Jesus não repreendeu aquela turma? Eu entenderia mais se ele dissesse: vocês são uma cambada de mentirosos, hein? Vem aqui dizendo que expulsaram o demônio, expulsaram nada, não fizeram milagre nenhum. Mas Jesus não fala isso. E se o texto não registra isso, eu não posso supor que ele tenha falado, senão cada um pode supor uma coisa. Mas o que me chama a atenção é Jesus dizer: eu não conheço vocês. Ou seja, milagre não nem milagres autenticam a fé de uma pessoa. É por isso que Jesus disse: olha, vocês vão ver pessoas dizendo: o Cristo está ali, o Cristo está lá, ei-lo aqui, ei-lo lá, querendo enganar vocês. Não vão não. Dissimulados, irmãos. Há outro agora, as pessoas que estão no exército do outro lado, contra quem a gente tem que lutar, são egoístas. Que legal aquela chargezinha, né? Está ali, ó. O povo aqui tirando água, aí os dois lá tranquilão. Então, vamos ajudá-los? Não se preocupe, o furo é do lado deles. Óbvio, vai cair, vai todo mundo. Espero que todos saibam nadar. Espero que aquela turma ali saiba nadar, viu? Porque vai afundar. Egoístas. Na NVI está traduzido como pastores que apacentam a si mesmos. Líderes que apacentam a si mesmos. Isso é um problema. E está presente na igreja hoje. É por isso que liderar é um privilégio. Pastorear é um grande privilégio. Você liderar uma classe numa EBD é um grande privilégio. Liderar um pequeno grupo, o que for, é um grande privilégio que Deus está te dando. Mas cuidado, você é o maior, o primeiro a ir. Está lá escrito lá: saia para servir. Há até um ditado que diz que não vive para servir, não serve para viver. E guardadas as proporções, é uma verdade. Então, é aquela pessoa que é egoísta,
pastores que cuidam de si mesmo, não têm recato, não têm pudor, se preocupam com o efêmero, apenas com o material, ganância, né? Infelizmente, a gente vive hoje na chamada igreja evangélica hoje, né? Eu digo chamada igreja evangélica, eu estou usando o termo que a mídia usa, que a mídia não faz distinção, né? Junta tudo num pacote só, né? Então a gente tem isto. Outra figura, que essas pessoas na realidade elas se tornam, por aquilo que são, rochas submersas, se tornam inúteis. Legal aquela figurinha lá, né? Só você regar um jardim com aquele regadorzinho ali. Para que serve um trem daquele ali, gente? Tem mineiro aí? Não? Tem mineiro aí? Não? Tem? Tem um trem, né? Para que serve um trem daquele ali? Só para a gente dar risada, né? Só para isso. Porque é uma coisa inútil. Para que serve um pastor que apacenta a si mesmo? Para que serve um indivíduo na igreja egoísta? Para que serve um dissimulado? Para que isso? São inúteis. Aí é traduzido na nossa Bíblia como nuvem sem água. Eu morei em Itapirona, não sei quantos conhecem Itapirona, na década foi bastante tempo. E em Itapirona tinha lá, o pessoal chamava que era o Morro do Cristo, né? Onde tem lá uma estátua lá que eles falam que é o Cristo Redentor. Aí a gente, todo itapironense falava, olha, quando surgiu uma ponta de uma nuvenzinha negra lá por trás desse morro, pode correr, tirar as coisas do varal que vai chover, que você precisar esconder. Funcionava na maioria das vezes, mas algumas vezes enganava. Para que serve uma nuvem sem água? A pessoa tem que ter conteúdo, irmãos. Sem conteúdo é inútil. Outra, infrutífera. Eu gosto, mais uma vez, da expressão que está na tradução mais antiga. São árvores duplamente mortas. Já pensou? A pessoa morrer duas vezes, né? Assim, morreu e morreu de novo. O que é uma árvore duplamente morta? E Judas diz, porque ela não dá fruto, por isso ela é morta, inútil também, e ela foi arrancada pela raiz. Crente tem que ser radical. Agora, calma, não é radical no sentido de teimoso, não, é radical no sentido da palavra. Radical é aquele que tem raiz. Crente tem que ser radical no sentido da palavra. Fulano é radical, quer dizer, fulano pessoa teimosa, né? Não dialoga, não aceita opinião, não é nesse sentido. Mas o crente precisa ser radical no sentido de que ele precisa ter raiz. É o que o Salmo 1 diz, raízes precisam estar plantadas junto a ribeiros de águas. Aí ele vai dar fruto na estação própria. Crente não pode ser infrutífero. Pelos seus frutos os conhecereis. A árvore que não tem fruto, o mestre diz que vai dar uma podadazinha, vai aguarda um tempinho, ele é paciente, mas a hora que não der fruto mesmo, o que ele faz? Arranca e vai fazer o quê? Aqui vocês não precisam muito disso, mas vai lá para Friburgo, para aqueles cantos lá, né, para Serra Gaúcha, vai servir de lenha na lareira, né? Ou no fogão a lenha, né, para quem ainda
porventura use, nem que seja para lembrar dos tempos antigos, né? Às vezes você não precisa, mas usa para lembrar como é que é uma comidinha feita no fogão a lenha. Outra coisa que esse exército do outro lado, veja que esse exército do outro lado tem soldado de tudo quanto é tipo, né? Olhe bem, fingem poder. Eu gosto também dessa figurinha. Tem gente que se acha exatamente assim, é um gatinho, você pega ele e joga para cima, mas ele se vê como um leão. Alguém pode interpretar essa figura, eu poderia usá-la para, se fosse por exemplo, num momento de psicologia, dizer que você deve ter uma autoestima boa, né? Você deve, não, mas ali não é para esse sentido. A turma do exército contra a qual nós lutamos fingem poder. Irmãos, que a igreja tem poder é uma verdade, a gente não pode duvidar disso. Tem poder, obviamente, sob a autoridade de Jesus, óbvio. Mas a gente não pode brincar com isso também não. Não podemos banalizar essa coisa, de achar que a gente vai entrar num lugar, vai mandar todo mundo sair da cama, andando, curado, que a gente vai... Não, isso é fingimento, porque não é assim que a coisa vai funcionar, não. Eu entendo, eu sei que vocês também, que Deus tem poder para fazer qualquer coisa que Ele quiser. Alguém disse que Deus pode nos curar de toda e qualquer enfermidade, menos da última. Menos da última. A não ser que a pessoa tenha um acidente ou alguma coisa, mas compare isso. Deus pode curar de qualquer enfermidade, mas vai ter uma que Ele não vai. Porque essa Ele não tem poder? Não, porque chegou a sua senha, ou chegou a minha, né? Chegou a senha, não tem jeito. Então, esse negócio de fingir poder, arrogância, aí Judas usa a expressão, são como ondas do mar. Vocês aqui estão perto do mar, eu não sei como que é, o mar aqui não é tão bravio não, né? Então vocês costumam, eu sei, Rio das Ostras, eu já passei lá na casa de um membro da igreja e vi, e tem um lugarzinho que me lembrou exatamente isso, ficamos perto de umas pedras, a onda vem, bate na pedra, faz um barulho danado, depois ela volta o quê? Mansinha, quietinha. Essa figura que é usada por Judas, fingem poder, são como ondas bravias, e é interessante que Isaías fala isso, 800 anos mais ou menos antes de Judas, ele já falava sobre isso, de pessoas que são como arrogantes, são como as ondas bravias do mar. Não é pelo muito falar que sereis ouvidos, não é pela coisa histriônica, sabe? Aquele negócio de que a pessoa, gestos largos e apontar o dedo, porque você, isso não. Claro que há estilos, não estou aqui fazendo crítica a estilos não, tá? A pessoa que tem um estilo diferente, tudo bem, mas o cuidado é para não passar esse limite tão fino, tão tênue, entre o estilo e o fingimento de poder. Acho que eu vou terminar na hora certinha, 10h15, né? Não é isso? Cadê a Carol? Tá por aí, 10h15, acho que eu termino na hora certinha. Aí, foi a mesma coisa lá, fingem poder, ondas bravias. Cuidado com gente que tem muito. Conhece essa figura também? A gente fala assim, fulano tem muito gogó. O que ele tem é muito gogó. Fulano é um papudo. Aliás, tem um livrinho muito bom, que é uma exposição da carta de Tiago. Se você encontrar, você deve encontrar só em sebo, ou talvez na internet em PDF, né? O título do livro parece estranho, mas é muito bom, porque fala numa linguagem tão simples. O título do livro é Que se apresente o verdadeiro papudo.
que se apresente verdadeiro papudo. Pode anotar isso, apanhar na internet para você ler. É uma excelente exposição, explicação da carta de Tiago. É isso aí, onda bravia, faz barulho. Aí, irmãos, olhe bem, no outro lado do exército, pessoas são decadentes. E aí, é interessante que a figura que Judas usa como estrelas errantes. A gente já ouviu falar, né, das estrelas, a tal da estrela cadente, né? Aí você fica lá a noite inteira para ver para fazer um pedido. Fica lá, não sei se funciona não. Perder meu sono, eu não vou perder meu sono para esse negócio não. Mas, brincadeiras à parte, aí já é muito, a gente toca num ponto muito triste. Sabe o que Judas está dizendo? Aqueles que já tiveram deste lado do exército, mas acabaram passando por outro lado. Uma estrela cadente, ou seja, ela risca o céu com um brilho enorme, mas ela vai desaparecer na imensidão do espaço e nunca mais ninguém vai ouvir falar dela. Obviamente que a gente não está na liderança para ficar falado, né, pelo sentido positivo, pelo negativo muito menos ainda, né? Mas fulano, né, vamos tocar tambores para ele, bater palma, nada disso. Mas é muito triste quando alguém que estava lutando a nossa luta junto conosco passa para o outro lado. Porque passa por outro lado, aí já é outra questão, né? Para a gente conversar, não é que não há tempo para isto. São pessoas que caem, mas só para tocar rapidamente, pessoas caem por causa do orgulho, irmãos. O orgulho é um negócio muito complicado. Aliás, alguns teólogos defendem que o primeiro pecado do homem foi o orgulho, porque o comer da fruta ali, na realidade, aquilo foi o orgulho. Quando o diabo começa a falar, olha, você vai ser igual a Deus. Deus está querendo fazer vocês ficarem, né, debaixo do pé deles. Deus não quer que vocês cresçam. Deus não quer que vocês sejam melhores. E vocês, se comerem dessa fruta, vocês vão ser igual a ele. Aí o homem começou a se inchar, aí, comeu da fruta. Aí nós estamos aqui, até hoje, pagando o preço de uma dentada numa fruta. E o problema não é a fruta, qual fruta era. Deus podia ter dito ao homem, você pode tomar banho em qualquer lugar desses riachozinhos aqui, nesse aqui você não pode. O problema não é fruta, não é nada, o problema é a desobediência, é o não aceitar o interdito de Deus, não faça. O homem foi lá e fez. E eu acho que essa é uma ideia interessante, que o primeiro que nasceu no coração do meu orgulho, e o orgulho mata muita gente, irmãos. Principalmente a liderança. É por isso que vocês fazem uma das coisas que eu, assim, um dos bônus do ministério tem tudo, né? Tudo tem ônus e bônus. É quando a gente vê, é difícil a gente passar, por exemplo, uma reunião de oração e que não levante um irmãozinho, pelo menos diga lá, eu peço oração pelo pastor e família. Não é verdade? Você tem essa experiência aqui, pastor Assis, né? É difícil, pelo menos umzinho, levantar lá e dizer, olha, eu peço oração pelo pastor e família. Irmãos, façam isso, orem pelos seus líderes, orem pelo seu pastor ou pelos seus pastores. Você que é da classe, ore pelo seu professor, ore, porque o Satanás sabe que quando um líder cai, ele não cai sozinho, ele dá a rasteira, olha, e um monte de gente, que vem o escândalo, vem a incompreensão, vem divisão, e aí ele faz a arruaça que ele quer. Mas muito cuidado com o orgulho, né? O orgulho é uma coisa muito, muito séria, e a Bíblia diz, ninguém deve pensar de si além do que convém. Cuidado com os tapinhas nas costas, viu? Claro, irmãos, que é muito bom receber um elogio sincero,
estou falando para você não elogiar, não. Né? Um irmão faz uma coisa, né? Toma iniciativa, faz, o líder dele, ou o pastor, irmão, Deus o abençoe, irmão, continue assim. Claro que é bom um elogio sincero, não estou falando para você não elogiar a pessoa, estou falando quando a gente passa do elogio para a bajulação. Aí, isso pode levar o outro ao orgulho, e o orgulho derruba. Vamos encerrar. Tem mais uma. São murmuradores. Olha, o exército contra o qual a gente luta tem muita gente murmurando. E o pior é que, às vezes, até a gente cai nessa, né? Que calor é esse? Que chuva é essa? Que frio é esse? Aí o sol lá em cima, que povo reclamador é esse? Não sabe o que é da vida? Irmãos, a murmuração, você vai lembrar do povo de Israel no deserto. Foi um dos motivos que aquele povo não entrou na terra. O povo reclamava de alho poró, e eu nem acho tão gostoso assim o tal de alho, né? Os nossos alhos poróis lá do Egito, mas eles gostavam, nossa não sei o quê, não sei o quê. Tem gente que eu acho que gosta, deu risada, né? Os alhos poróis do Egito, não sei o que do Egito, a carne seca do Egito, o pirão lá do Egito, não sei o que. É carne que vocês querem? Deus montou uma churrascaria no deserto, mas era só de codorna, né? O povo comeu carne até se empanturrar. Morreram de indigestão, tanto que comeram. Né? Mas murmuração, irmãos, né? A gente tem que aprender, mesmo que nós que estamos desse lado da luta, a gente ter cuidado com isso, né? Porque a melhor forma da gente expulsar a murmuração dos nossos lábios é a gente louvar a Deus. Queridos, vamos encerrar. O que nós somos chamados? A defender a fé, a agonizar pela fé, não esqueçam disso. Se vocês lembrarem dessa palavrinha, que eu sei que é impossível lembrar de tudo, mas se vocês quiserem levar para casa, isso aí não tem copyright não, viu? Tá? Não tem direito autoral não, tá? Pode passar para o irmão que quiser, esse slide, para você recordar se quiser, isso é nosso, né? Ela está até disponível no site da convenção também. Você pode usar à vontade isso aí, isso é nosso. Se você lembrar disso, que nós somos chamados para agonizar por causa do Evangelho, a lutar, com unhas e dentes, porque existe uma fé para defendermos, e ela está sendo atacada, e ela continuará sendo atacada, e o Deus que nos é fiel, nos chama a sermos fiéis àquilo que Ele nos deu. Lembra lá do verso 1, nos foi dado. E o que nos foi dado, lembra dos anjos lá? Novas e grande alegria. E lembremos-nos que fidelidade é sim a um corpo de doutrinas, mas é acima de tudo fidelidade a uma pessoa, que é a verdade, Jesus Cristo. Pai querido, muito obrigado pelo privilégio de compartilhar a Tua palavra. Senhor, a gente precisa muito, não apenas entendê-la, mas a gente precisa ter, por graça do Senhor, a condição de praticá-las em nossas vidas. Muito obrigado pelo privilégio nesta manhã compartilhar com esta igreja, irmãos em Cristo Jesus, que estão lutando do mesmo lado conosco no exército de Jesus Cristo, e que a gente tenha do Senhor as forças necessárias para batalharmos pela fé que o Senhor nos deu. Não sabemos, ó Deus, que estamos sendo atacados, que o Evangelho sempre foi atacado, o Senhor foi atacado, e nós não somos melhores, servos não são maiores nem melhores do que o seu Senhor. Por isso, dá-nos graça, força e capacitação do Espírito para lutarmos esta guerra, até o dia em que teremos a vitória completa em Cristo Jesus, quando Ele retornar.
abençoa esta igreja, o seu ministério, o seu pastor, os seus líderes, e a igreja também lá no aeroporto, onde estão reunidos também nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, queridos, pela atenção.